fazer parte dessa minha primeira Conesc, que é uma honra estar aqui, viu, Rosana? Agradece Paulo por mim. E me deram essa incumbência de falar do Evangelho. E que dificuldade de falar do Evangelho, porque eu sou muito incipiente no que tange ao Evangelho. Então é algo que eu estou ainda tentando desbravar. E aí, quando Paula me sugeriu, ela deixou em aberto, né? Eu só não poderia falar de João, porque Carlito já ia falar de João. Então ela disse, escolhe um dos outros evangelistas, né? E eu pensei e eu escolhi o Mateus, sem nenhuma afinidade, sem nenhum conhecimento prévio. Então eu fui em busca, tentei escarafunchar, tentei buscar um pouco do conhecimento, a fim de que eu possa trazer aqui para vocês, para que a gente possa reflexionar, até debater, quem quiser trazer o seu ponto de vista, né? A dona senhora que acabou de me falar de um livro ótimo dele agora, que eu deveria ter lido antes, né? Mas ela me disse agora, mas fica com uma próxima para enriquecer mais o trabalho. Então, meus irmãos, o tema é Levi, o apóstolo do Cristo. A gente vai falar assim um pouco do Levi, tentando buscar a sua característica, um pouco da sua personalidade, para depois a gente conseguir tentar analisar o seu evangelho. Tiago, o moço, Judas Tadeu, Mateus Levi, o ex-publicano, eram filhos de Alfeu e Maria de Cleófas, parenta de Maria, nazarenos todos, eram primos afetuosos e passavam como irmão de Jesus. Isso é a Amélia Rodrigues que diz lá no livro Luz do Mundo. Então, o Levi, ele tinha dois irmãos, era Tiago moço. Quem que era Tiago moço? Era o mesmo Tiago menor. E Judas Tadeu, que viera posteriormente a fazer parte do apostolado do Cristo. Então todos eles... Oi. Tá bom? Tá muito alto? Tá. Então o Levi era filho de Maria de Cleófas e de Alfeu. Eu fui dar algumas pesquisadas. Maria de Cleófas é aquela mesma que também aparece em algumas narrações evangélicas, quando Jesus ressuscita. Ela está ali com algumas mulheres, ela presencia essa situação. Vamos falar um pouquinho de Tiago moço e Tiago, convencionalmente chamado de Tiago menor. Diz assim: quem fala é o Espírito Shaolin, no livro Ave Luz. O velho discípulo ostentava uma bagagem cultural apreciável. Conhecedor de várias línguas, dominava completamente o grego, pois a filosofia e o espiritualismo em geral alcançaram na Grécia alta posição em relação ao resto do cenário do mundo. Então nós podemos observar que o próprio Tiago menor, o Tiago moço, ele tinha uma característica que nós vamos perceber mais à frente, que é uma característica também do próprio Levi, né? Ele era dado aos estudos, ele tinha uma certa bagagem cultural. Então nós vemos dois irmãos aí que de uma certa forma se assemelham no sentido intelectual, né? No sentido de apreciação de conteúdo, de bagagem cultural. O outro irmão é o Judas Tadeu. Não, perdão. Aqui a Amélia Rodrigues, ela fala sobre o martírio do Tiago. Então ela diz que o Tiago ele foi arrojado do pináculo do templo e apedrejado até a morte. Será que eu passei mais? Passei. Judas Tadeu. A sua mente não conseguia armazenar conhecimentos, nem extrair o saber que vinha envolvido nas parábolas. Era precisa a cooperação dos outros e mesmo assim o esforço se tornava desumano para sentir um pouco daquilo que era abundante para muitos discípulos. Então Judas Tadeu, diferentemente da maioria dos seus companheiros de apostolado crístico, ele tinha muita dificuldade em absorver os ensinamentos das parábolas do Cristo. Então, vez ou outra, ele recorria até ao próprio irmão Tiago menor, a fim de que ele pudesse clarear mais os seus conhecimentos. Em compensação, todavia, a vida premiou Tadeu com um
corpo másculo. E aqui o espírito Shaolin está dando uma apaziguada, né? Depois de ele ter detonado que ele não tem nada de bagagem cultural. Mas ele disse que ele tinha um certo corpo másculo, mas parecia um gigante dos contos orientais, forte, esbelto, mas de tendências grosseiras. Também os céus não se esqueceram de dar-lhe um coração simples e bom. Então nós vemos aí três irmãos na verdade, que tem algumas características específicas, né? Nós vamos já ver a do Levi. Então o Tiago menor, com a sua bagagem intelectual, que de uma certa forma sempre contribuía para os ensinamentos do seu irmão Judas Tadeu. E Judas Tadeu sim, e o Judas Tadeu que tinha então essa característica mais dócil e ao mesmo tempo um pouco mais rústico por conta do seu porte físico. Apareceu uma coisa aqui na tela, né? E a Amélia Rodrigues vai nos dizer que o Judas Tadeu, esparzindo aquele pólen de amor, doou a vida na Armênia sob flechadas cruéis. Esse foi o martírio do discípulo do Cristo, Judas Tadeu. Ela começa a descrever alguns martírios, a morte de cada um lá no livro Luz do Mundo. E agora nós vamos falar um pouco do Levi. Quando eu peguei a obra Ave Luz, porque ao meu ver, quando eu fui buscar recursos a fim de entender mais e falar do Levi, eu peguei muito mais em profundidade a obra Ave Luz, porque ali o espírito Shaolin ele começa então a descrever a personalidade de cada discípulo, falando das suas características, dos seus anseios, antes mesmo deles entrarem para o apostolado Cristo. E eu comecei, quando eu estava lendo sobre o Mateus, essa descrição, me pareceu eu tive a impressão de que o Shaolin estava falando do Cristo, pelos detalhes, como ele vai falando dele, né, a sua vestimenta. Pareceu muito de uma forma como a Amélia Rodrigues ela vai fazer a descrição do Cristo. Então, o Espírito Shaolin diz assim, acompanhe no slide. Quem pudesse olhar de longe, notaria um homem de porte elegante, mas simples. Um belo manto caía em seu corpo bem formado e uma extensão do mesmo tecido descansava na curvatura do seu braço esquerdo. Seus olhos brilhavam com intensidade, sua mente, como uma usina humana e espiritual, formava imagens as mais engenhosas possíveis. Esse homem era Mateus, também chamado de Levi, o cobrador de impostos. Linda descrição, né, do espírito Shaolin. Então, o Levi ele tinha esse porte mais elegante, né? Até mesmo pela sua posição social, que ele era um cobrador de impostos. Então, diferentemente dos outros discípulos, que eram muito mais dado à pesca, estava ali suprindo as suas necessidades ao redor do lago da Galileia, com a atividade pesqueira, o Levi ele era o mais abastado, tanto intelectualmente quanto em termos de recursos aquisitivos. E ele era um publicano, né? Então, o que é o publicano, né? No Evangelho, muito citado. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos. Então, como nós sabemos, em termos de história, Roma, a águia imperial, estava ali dominando aquela região. E tinha se alastrado por quase todo o Oriente, pegando parte do Ocidente, aqui da Península Itálica. Então Roma já estava sob domínio sobre essa região. E para que ela pudesse também manter um certo domínio mais ativo, ela fazia dois pontos interessantes. Ao mesmo tempo, Roma, que levava a sua cultura
cultura, ela fazia com que essas civilizações que eram dominadas por elas mantessem certos aspectos culturais e religiosos, mas em compensação ela mantinha sempre essa visão do alto, como uma águia mesmo, a fim de que pudesse vistoriar o que estaria acontecendo, para que não ocorresse nada, nem qualquer insurreição que viesse atrapalhar então o império, né? Na verdade, a república, porque quando Roma se torna república, ela não deixa de ser desde o período do império. Então, quando o imperador ele se alta a seu Deus encarnado, ele fica vistoriando essa cultura específica da Palestina, que muitos, e aí há séculos, já vinham cultuando a ideia de um possível Messias que seria rei. Então, de uma certa forma, Roma ela não era totalmente negligente no que tange a essa região da Palestina. E os publicanos trabalhavam, eram os judeus que trabalhavam para os romanos. Então, eles cobravam impostos do seu próprio povo. Era uma forma de traição visto pelo povo judeu. Por quê? Porque os judeus olhavam os romanos como aqueles que, de uma certa forma, eles estão fazendo com que eles relembrem o momento deles, no momento da Babilônia e outros momentos que eles ficaram sobre o domínio de outras nações, como no caso de Alexandre o Grande. Então eles começam a se lembrar desses momentos no qual eles tiveram essas prisões por muito tempo. O povo judeu ele foi muito flagelado. Então eles olhavam os seus conterrâneos judeus com esse olhar então negativo, porque eles se esqueciam dos momentos de independência, né, quando eles lutavam para quebrar esses grilhões no qual as outras nações dominavam esse povo. E tem um livro chamado Jesus Nazareno, ele não é um livro espírita, de Humberto Robin, que é um filósofo. Ele estuda muitas passagens do Cristo e ele fala aqui a respeito dos publicanos. Ele diz assim, formavam os publicanos uma classe à parte, intermediária entre os patrícios e os plebeus. Encontrava-se entre eles pessoas de elevada posição social, assim como outros de condição inferior. Então nós vamos perceber que os publicanos nem sempre eram aqueles que tinham um valor aquisitivo muito alto. Alguns eram muito inferiores. Então, no caso de Levi e também outro que está na passagem evangélica, no caso de Zaqueu, eles tinham muito valor aquisitivo. Eles tinham um certo valor que de uma certa forma se diferenciava das classes ali do seu povo judeu. Então a gente percebe que os patrícios eram as classes mais elevadas e os plebeus ali quase que a intermediária, né? Mas um pouco mais acima ficava aí os publicanos. Mateus exerceu por algum tempo suas atividades em Cafarnaum. Tinha muitas pretensões no mundo dos negócios como cobrador de impostos do Império Romano. Ele tornara-se independente. Então Mateus, ele exerceu a sua atividade ali especificamente ao longo do Mar da Galileia, sobre o domínio de Roma. Então a sua região principal de trabalho era Cafarnaum. E geralmente eles ficavam, esses cobradores de impostos, ali próximo à praia, né? Servindo como uma espécie de alfândega, né? Então eles cobravam os tributos dos navios que aportavam ali naquelas regiões. Então Mateus ele ficava encarregado basicamente dessas funções, como cobrador de impostos. No entanto, essa independência, aqui ainda é o espírito Shaolin no livro Alveluz falando. No entanto, essa independência o tornara ainda mais devedor do seu próprio povo, porquanto os romanos não tiravam do tributo arrecadado alguma quantia ou fração que correspondesse ao trabalho do seu funcionário. Quando se tratava de país estrangeiro, era aumentado o peso da arrecadação e o aumento seria do publicano. Mais um motivo para que os próprios judeus tivessem raiva dos publicanos, porque quando era alguém compatriota deles, ali conterrâneos, o próprio povo judeu que era publicano, eles arrecadavam muito mais o valor pago por Roma, de acordo com o valor aquisitivo muito maior, vultoso, que era cobrado nessas regiões estrangeiras. Então em Roma,
o cobrador de impostos, que também vivia ali no período romano, na região ali em Roma, ele tinha o valor correspondente ao que ele cobrava, mas de acordo com cada publicano em áreas específicas estrangeiras, ele detinha uma cobrança muito maior desses povos e o lucro também ia para os publicanos. Daí eles têm bastante raiva deles, né? Porque estão cada vez mais expoliando essa região ainda muito miserável na época, né? Muito pobre, principalmente a região da Galileia, que é a região de Cafarnaum, onde tem muitos pescadores, o Levi ali se encontrava. Então, muito mais eles tinham essa repreensão contra o Levi. E continua o Espírito Shaolin, ele diz assim, falando sobre Mateus. A cultura de Mateus ajudou muito na disseminação do Evangelho. Era conhecedor dos costumes e o exercício de lidar com pessoas de todas as classes fez desenvolver nele o dom de falar e a disciplina de ouvir. O publicano era escolhido por sabedoria dos romanos no seio do próprio povo dominado, entre os mais abastados de família ilustre. Então os romanos iriam escolher os publicanos, né, os cobradores de impostos, aqueles que se destacavam mais na questão em termos de sabedoria, em termos de intelectualidade. Então Mateus, que se destacou ali naquela região, ele foi chamado a fazer parte daquele que era o grande inimigo do povo judeu, né, que fazia relembrar os seus momentos de prisões, onde estavam presos por outras nações anteriores que foram dominadas. Tá claro? Estou muito rápido. Vocês estão entendendo? Alguma pergunta? Continua então Levi. Seus trabalhos variavam de cidade. Continua Shaolin. Seus trabalhos variavam de cidade a cidade. E a experiência levou a conhecer junto aos romanos até mesmo portos famosos, como Jope, Cesareia, Tiro e outros da mesma linha de movimentação. No entanto, sua atuação deveria se restringir à Galileia por motivos especiais de Roma. Levi acalentava sonhos de grandeza, mas sempre ajudava os que se encontravam em dificuldades, vestia os nus e dava de comer aos famintos. Por vezes era exigente com pessoas que se descuidavam e dava a entender a ideia de sonegação. Então Levi não era totalmente santinho, né? Então o Shaolin começa a descrever dele como alguém que era dado em certos aspectos à caridade. Em alguns momentos ele apaziguava a situação quando as pessoas sonegavam impostos, mas em muitos momentos ele deveria ser severo, até mesmo porque ele estava trabalhando para Roma. Então ele deveria exercer a autoridade dele como publicano, né? Mesmo ele tendo que cobrar impostos do povo judeu, né? O seu próprio povo. Mas ele deveria então, de uma certa forma, ele deveria ser mais contundente quando ele fosse cobrar os impostos daqueles que de uma certa forma sonegavam. E o Shaolin vai dizer então que o espírito Levi, o discípulo Levi, ele tinha esses sonhos de grandeza. Então ele ficava muito extasiado com essas grandes construções da época, como as pirâmides, com o qual ele ouvia falar. Ele ficava muito extasiado com os barcos, os navios que chegavam naquela região ali dos portos. Então ele era dado muito a essas ideias grandiosas, a querer fazer parte de grandes ideias, né? De grandes construções. E aí o Cristo, um diálogo que tem com ele nesse próprio livro, vai dizer que o Levi ele tinha ideias faraônicas, né? De uma certa forma ele acalentava em si esse anseio por querer algo grandioso, em fazer parte da sua vida em momentos grandiosos, né? De grandes construções e ficar marcado na história. O seu grande ídolo, né, que ele vai dizer ali, o Shaolin, que ele vai descrever de cada um, que tem alguém que eles idolatravam, os discípulos, alguns gostavam de Sócrates, outros de Platão, ele tinha uma apreciação muito forte por Buda. E o chamado de Mateus, como é que foi? Vamos ver. Diz assim, passando adiante dali, isso está lá em Mateus, Marcos e Lucas, o chamado de Mateus.
Passando adiante dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e diz-lhe: segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Bem simples, né? Então Mateus estava ali na coletoria, Jesus passou por lá e disse: segue-me. E algo interessante que a gente não analisa de primeiro momento, né? O Mateus, ele não titubeou em seguir o Cristo. Quando o Cristo diz: segue-me, ele foi e seguiu. Então, os publicanos, de uma certa forma, alguns, não em todos, né, mantinham uma certa consciência, a consciência cobrava, porque estavam ali cobrando impostos do povo, do seu próprio povo. Então, eles mantinham essa consciência pesada, essa consciência de culpa, né? Mas o Levi, ele não acalentava em si essa consciência de culpa. Ele não achava que estava traindo o próprio povo. Então, quando Cristo o convida, ele rapidamente aceita o convite do Cristo, ele não titubeia. Então, eu achei essa passagem interessante, que a priori a gente olha assim: nossa, foi muito rápido, Jesus passou por ali, e é interessante que Jesus saiu dali, ele olhou para ele, enquanto que muitos só passavam pelos publicanos e não notavam ele, né? Mas Jesus viu, notou o publicano, o Levi, e então convidou ele para fazer parte do seu apostolado. Tem uma parábola que se chama o fariseu, a parábola do fariseu e do publicano. Então Jesus, da mesma forma como vai exemplificar na questão da parábola do samaritano, onde ele vai pegar aqueles povos, aquelas pessoas, aquelas classes, de uma certa forma onde os fariseus, eles ridicularizavam porque se achavam melhor em termos de evolução moral. Então Jesus também vai dar um exemplo, trazendo uma parábola que é a parábola do fariseu e do publicano, fazendo a exemplificação. Então nessa parábola está lá o fariseu e o publicano orando, né? Mas o fariseu arrogante começa então a orar, dizendo que ele era alguém que pagava o dízimo, era alguém que lia as escrituras e seguia a lei, era alguém que estava, na visão dele, seguindo corretamente as leis de Deus. Enquanto aquele publicano era alguém devasso, era alguém que traía o próprio povo. Enquanto que o publicano, ao orar, apenas pediu perdão pelos seus pecados. E aí Jesus, contando essa parábola, vai dizer que aí o publicano se saiu muito melhor do que o fariseu, porque ele reconheceu a sua inferioridade, ele reconheceu as suas mazelas, e em nenhum momento ele menosprezou aquele que estava ao lado. E aí é basicamente isso a parábola, porque o publicano, ele fica com a cabeça baixa, com meio essa consciência pesada, mas reconhecendo o seu próprio erro, enquanto que o fariseu, ele olha para o alto, se achando o máximo, porque segundo ele estava seguindo as leis mosaicas e estava cumprindo com as leis de Deus. É basicamente nos dias atuais, né? Então as pessoas falam que estão falando do Cristo, estão à frente, estão debatendo, então elas se acham melhor porque estão nas casas religiosas, enquanto outras pessoas que, ao ver delas, estão numa vida promíscua, elas não merecem então o olhar divino. E aí nós vemos que muitas das vezes aqueles que estão lá fora, eles conseguem ter uma postura muito melhor do que a nossa, que nos encontramos nos meios religiosos, né? Conseguem ter uma análise crítica do Evangelho bem melhor do que aqueles que se encontram ali presentes e que tem todo esse arsenal do lado. Então, essa parábola exemplifica muito, assim como a parábola do samaritano, que nós não devemos menosprezar aquele que aos nossos olhos, os nossos olhos materiais, para nós é alguém impuro, é alguém que perdeu a vida, que não tem valor. Enquanto que nós estamos em casa, não estamos indo para o carnaval, estamos só sempre na Conesse, sempre no centro espírita, trazer a ideia de que nós somos totalmente puros, né? Mas cada um sabe o que traz dentro de si, o que carrega dentro de si, e ainda não é pureza total. Essa é a questão, ainda não dá para dizer que é puro totalmente, né? E agora nós vamos falar um pouco do Evangelho de Mateus. Talvez eu acabe antes do tempo, porque como eu disse, né, o Evangelho de Mateus para mim foi um pouco complicado em termos de buscar recursos de análise, até mesmo porque, como eu disse, eu sou muito incipiente no Evangelho, né? Até falei para Carlito da dificuldade.
Mas aqui nós vamos analisar algumas passagens para que a gente possa então ter uma visão mais clara do que seria esse Evangelho do Mateus, né? Para fazer então a diferenciação do Evangelho colocado por Carlito, que é o Evangelho de João. Então, enquanto o Evangelho de João, como Carlito disse ontem, era um Evangelho mais cósmico, né? Falava para os cristãos mais amadurecidos, o Evangelho de Mateus é alguém que vai se reportar ao próprio povo judeu. Então Mateus ele tinha uma preocupação específica, provar de uma certa forma nos seus textos, né, falando da vida do Cristo, que o Cristo ele não veio derrogar as leis de Moisés, que ele estava cumprindo as escrituras, tudo que estava ali nas leis antigas. Então Mateus ele vai ter essa preocupação primordial em se comunicar diretamente. Então o seu destinatário qual é? São o próprio povo judeu, especificamente. E aí é interessante que Mateus, diferentemente dos outros evangelistas, ele é o que mais cita passagens do Antigo Testamento. Ele tem uma preocupação maior em fazer citações do Antigo Testamento para corroborar aquilo que ele quer provar, de que o Cristo, ele é o enviado, ele é o Messias, né? Ele é aquele que o povo tanto esperava. Então vamos ver aqui algumas características. O público-alvo, como disse, era o povo hebreu, o povo judeu. Provar então que o Jesus ele era alguém que fazia parte das Escrituras, que estava ali naquele momento porque estava realizando aquilo que os profetas há muito tempo já falaram. E como eu disse, é o escritor que mais faz citações hebraicas. E aí é interessante que nós vamos ter na iconografia cristã, a gente vai ter muitos quadros pintados de Mateus sempre conversando com um anjo, como alguém ditando diretamente aquilo que deve ser dito para o povo judeu especificamente, né? Influenciando ele a se comunicar melhor com o povo judeu. Então esses são retratos, são pinturas iconográficas, né, do cristianismo primitivo, do qual vou fazer essa representação de Mateus como sendo todo o tempo influenciado pelo anjo, né? Assim como na primeira imagem que eu trouxe para vocês. E vamos falar então da introdução do Evangelho de Mateus, que é um pouco assim complexa, né? Eu fui pegar o Evangelho de Mateus e fui ver esse monte de nomes que eu não entendi nada. Então, logo no início, Mateus ele vai fazer o quê? Uma genealogia do Cristo. Então, como eu disse, Mateus é alguém que está preocupado em provar que o Cristo ele faz parte dessa tradição antiga, né? Então Mateus ali ele vai ter a preocupação de fazer essa ligação do Cristo desde Abraão. E aí é enorme os nomes que estão ali. Eu não trouxe todos para não enfadar nem eu e nem vocês, mas eu só trouxe alguns aqui, ó. Diz assim: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacob, Jacob gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara de Tamar. Jacob gerou José, marido de Maria, de quem foi gerado Jesus, chamado Cristo. Então aqui o Mateus está tendo essa preocupação de trazer essa genealogia. E é interessante quando a gente vai ver alguns nomes que estão lá, esses nomes eles são múltiplos, eles são variados, porque não são nomes apenas dos profetas, daqueles que têm um certo nome no Antigo Testamento, mas a gente vai ver ali nomes que também são pagãos. Então são povos que também faziam parte de um outro contexto que não do povo judeu. E aí a gente fica nessa dúvida, né? Mas o que o Mateus está querendo colocar para nós? Ao mesmo tempo que ele vai trazer esses grandes nomes, como no caso Abraão, Davi, e aí que são nomes que são respeitados na tradição hebraica, mas ele vai trazer pessoas que de uma certa forma falharam na vida, né? Pessoas que não tiveram na vida lá essas coisas. Então aqui a gente vai ver essa singularidade nessa genealogia, que o Mateus ele traz não apenas essas grandes personalidades que poderiam já atestar que o Cristo ele vem de uma certa tradição, mas ele traz personalidades também pagãs que tiveram uma vida não da mesma forma que o povo judeu, mas para mostrar que
Deus tem a sua misericórdia com todos, né? Então, na obra de Deus, na obra do Cristo, não deve fazer parte aqueles que apenas comungam com Ele, da sua palavra, do seu Evangelho, mas também aqueles que estão aparentemente desconexos, que estão fora, que estão vivendo outras vidas, né? Então, a gente pode trazer também para os momentos, para os dias atuais. Então, nós não deveremos menosprezar ninguém nesse sentido, né? Porque todos, de uma certa forma, em seu aspecto, eles estão trabalhando estão exemplificando através dos seus atos, do seu trabalho, a obra do Cristo. Assim como o ateu que diz não acreditar em Deus, mas ele expressa a Deus na forma como ele vive e naquilo que ele desempenha na vida. Então a gente ora sempre fazendo os nossos trabalhos. A oração que nós fazemos a vida ela é constante, né? No trabalho, quando a gente vai dar aula para os alunos, quando a gente está numa empresa, qualquer tipo de trabalho é uma expressão também da divindade. Então, outra questão interessante que eu trouxe aqui, que eu pude analisar, é que o Mateus, ele vai situar como descendente de José Jacob. Então, Jacob gerou José, marido de Maria, e de quem foi gerado Jesus, chamado Cristo. Mas há uma genealogia também em Lucas, do Cristo, né? Lucas, só que bem sucinta, ele também vai fazer essa genealogia. E aí ele não vai situar o José como descendente de Jacob. Diz assim, Jesus, quando começou, tinha cerca de 30 anos e era, como se supunha, filho de José, de Eli, de Matate e de Levi. E aí a gente pode ver essa diferença, né? Não sei se é um erro, não posso dizer com seguridade para vocês, mas a gente vê aí duas coisas distonantes, né? Então Lucas está ali situando então José como descendente de Eli, e o Mateus vai dizer que ele é descendente de Jacob. É essa a primeira análise que a gente pode fazer dessa genealogia. Quando Mateus coloca essa genealogia de Jesus, porque quando for falar do Antigo Testamento, que o Filho de Deus seria o que? Da descendência de Davi, de toda essa descendência aí, para confirmar que o Evangelho está correto, o Evangelho está correto, ele fez essa citação para mostrar que Jesus era o mesmo enviado de Deus que estava no Antigo Testamento. Isso. Trouxe toda a família dele para mostrar que ele era da linha de Davi. Para testificar de que ele fazia parte de toda essa tradição. E aí essa questão que me ficou confuso quando eu fui analisar e fui estudar, né? Então eu não sei quem é Eli, assim como eu também não sei quem é Jacob. Talvez eu venha me aprofundar mais e dizer na próxima para vocês. Mas eu vejo que são duas personalidades diferentes, Alfredo. Mas ele está dizendo especificamente que o José também veio dessa tradição da Abraão, né? Ele está ligado. Mas ele tem como progenitor, o Lucas vai dizer que é o Eli, enquanto que o Mateus vai dizer que é o Jacob. Então só nesse ponto que é diferente, né? Mas na tradição como um todo, o Eli, tanto o Eli quanto o Jacob, faz parte dessa tradição abraâmica do Evangelho do Antigo Testamento. Está claro isso? Mas é só esses dois que está distante, né? Que eu pude analisar aqui. E também tem a passagem sobre o anúncio do nascimento do Cristo. Então diz assim lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. Ele dará à luz a um filho e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus novamente vai trazer uma citação do Antigo Testamento para corroborar de que está se cumprindo a profecia. O Cristo, ele é o esperado, ele é o grande Messias esperado por aquele povo. E é interessante que o Mateus também ele vai usar, nas suas passagens, ele vai usar alguns termos que é muito próprio dele, né? Então, por exemplo, filho de Davi também é um termo muito utilizado por Mateus, para fazer isso que o Alfredo está dizendo, que eu estou colocando aqui, né? Para fazer essa genealogia em dizer que o Cristo faz parte dessa tradição. Sempre há uma ascendência espiritual, né? De que há sempre um preparo nas obras do Cristo, né? Como um todo, né? Então há, assim como os próprios discípulos,
né? Eles tiveram um preparo antecipado, né? Eles foram alguém que Jesus vai dizer assim: eu conhecia desde ontem, né? Quando ele vai se reportar, então, que eles tiveram um passado e no qual eles vieram cumprir aquilo que eles vieram desempenhar um papel que já estava pré-estabelecido assim no plano espiritual, né? Então o Levi, que vamos fazer uma referência aqui ao espírito Shaolin, né? Que tinha esses sonhos grandiosos, né? Essa coisa de fazer parte da história, de uma certa forma ele conquistou. E aí lá nesse livro Aveluz, o próprio Shaolin ele vai falar que o Levi, antes dele encontrar o Cristo, ele foi visitado por eu não me recordo o nome, porque o nome é difícil, por um homem que se dizia fazer parte dos essênios. Então ele encontra Levi cobrando impostos, e ele diz mais ou menos assim para ele: Levi, tu tem que te preparar, porque o dia tu mais vai dar do que receber. Então todo o teu trabalho, a partir daquele momento que tu vai te encontrar, que tu vai te realizar, vai ser alguém que vai mais doar do que receber. E aí ele ficou com isso na cabeça, né? E aí essa pessoa que encontrou ele eram os essênios, que também esperavam e propagavam os ensinamentos proféticos na espera do Messias. E sabiam, segundo Amélia Rodrigues, que o próprio Cristo já era o Messias esperado, diferente de muitos do povo judeu que não o aceitaram, né? Esse personagem até fala isso, ele diz assim: ó, nós não temos a preocupação de fazer parte de um grande aglomerado de homens, né? Porque nós não estamos preocupados com isso. A nossa preocupação é a qualidade de falar daquele que realmente nós sabemos que já está no mundo. Então, aí a Amélia Rodrigues, ela vai falar muito num livro, eu não me recordo, você recorda, Gabriel? Que é um livro que tu tem, né? Que eu não tenho, que eu já li. Então ela vai falar de Jesus e os essênios. Ali é interessante essa passagem, quando ela vai descrever muito e falar do povo dos essênios, que eles eram tipo assim, o povo judeu, de uma certa forma, tinha um certo temor pelos essênios. Por quê? Porque eles, de certa forma não hipócrita, eles viviam aquilo que realmente era o Evangelho, né? Na verdade, o Antigo Testamento. Eles viviam as leis de Deus, né? Na espera da resignação. Eles viam esse povo essênio como aqueles assim, eles ficavam com medo. Sabe quando nós somos hipócritas demais e queremos dar uma de bom moço, mas chega alguém que nos conhece no fundo e a gente fica com medo de ser descoberto? É assim que o povo judeu ficava próximo dos essênios. Eles tinham seus agrupamentos, né? Mais diferente dos judeus, eles eram mais, como diz Alfredo, eles eram mais reservados, né? Eles não tinham muita essa preocupação de formar um levante e propagar a mensagem. Eles estavam meio ali que preparando o terreno, pois já sabiam de fato que o Cristo chegaria e reconheceram muitos que era o próprio Jesus. E aí a Amélia Rodrigues ela vai fazer essa questão também, porque como o Carlito falou na palestra dele, né? Essa grande discussão se Jesus ficou lá com os essênios, né? Ou não, e ela vai dizer que Jesus vai se encontrar com eles logo no início, antes mesmo dele começar o seu mecenato. Ele vai se encontrar com eles, mas muito rápido, coisa muito rápida, e depois não volta mais. E há uma passagem também que é a visita dos magos. Essa passagem ela se encontra exclusivamente no Evangelho de Mateus, onde vai falar então quando Jesus ele foi visitado pelos 3 magos. Eu me lembrei de Paulo, mas ela não está aqui, eu vou puxar a orelha dela depois. Que ela foi falar lá no Oli sobre os 3 magos, não foi isso, né, Deus? E ela falou lindamente, né? Ela poderia até dar uma contribuição muito melhor do que eu aqui, né? Na verdade, se diz que é 3 reis magos, mas isso não está no texto, né? Não está no texto, né? Isso, então são a visita dos reis magos. Agora a gente não sabe o quantitativo. Como ele cita 3 presentes, aí ficou essa tradição de que seria 3 reis magos, mas a quantidade, até aí na citação mesmo, eu acredito que deve estar exemplificando. Isso, é porque eu me lembrei da palestra de Paula e ela realmente vai abordar de 3, né? Ela vai falar o nome de cada um e vai falar das funções de cada um na vida do Cristo ali, logo no início. Mas obrigado, Carlito. E diz assim, ó, em Mateus, capítulo 2, versículo 6:
E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. E aí nós vamos ver outra vez o próprio Mateus retificando, né? Trazendo o local de origem do nascimento do Cristo, né? Que deveria se dar em Belém, dentro das tradições também do Antigo Testamento, das leis mosaicas. Então Mateus vai ter essa preocupação novamente em colocar Jesus e situar como fazendo parte dessa genealogia do Antigo Testamento. E aí a Amélia Rodrigues, que ela vai falar sobre essa passagem, lá no livro Luz do Mundo, ela vai falar, o título é Estrela de Belém, né? E aí ela vem falar sobre essa questão, né? O que essa estrela que guiou os magos, né? Até o local onde Jesus nasceria. Então, até o Allan Kardec vai analisar essa passagem lá no livro A Gênese. Então ele vai dizer, olha, uma estrela não era, né? Porque um conhecimento que nós temos no século XIX, principalmente nos dias atuais, uma estrela não daria para guiar ninguém, né? Ela colidiria com a Terra e mataria todo mundo. Uma estrela maior e muito maior do que a Terra. Então a estrela, no sentido que se tinha a ideia de estrela como um ponto fixo lá no firmamento, era essa ideia que tinha de estrela. Mas no conhecimento científico caiu por terra. Então essa ideia de uma estrela, no sentido acepcional da palavra, guiando os magos, não seria correto. Então ela vai dizer assim, seja qual for a hipótese respeitável sobre a estrela de Belém, a união dos espíritos da luz que mantinham o intercâmbio entre as duas esferas formou um facho poderoso que indicava o lugar da tradição em que ele deveria começar o ministério entre os homens, que está de perfeito acordo com Allan Kardec lá no livro A Gênese, quando ele vai falar, então, situar essa passagem dentro do fenômeno de uma transfiguração. Então ali houve uma espécie de transfiguração, onde esses espíritos fizeram-se luz, então eles indicaram o caminho para os magos. E aí a Amélia Rodrigues, né, nessa passagem, ela vai dizer assim, que esses magos não vamos entender no sentido que nós temos de mago, né, feiticeiro, porque eles eram alguém muito dado aos estudos científicos e filosóficos. Então eles tinham um conhecimento científico da época, né, que não é o mesmo conhecimento científico de hoje, mas muito preciso em termos de localização, estudar astronomia. Então eles estavam lidando realmente com um conhecimento muito mais verídico do que um conhecimento abstrato, fruto de uma concepção falsa de que a gente tem de espiritualidade. E aí, uma outra passagem, na verdade, é uma citação da Amélia Rodrigues, ela vai falar isso lá no livro Trigo de Deus, só para a gente também fazer um certo paralelo aqui, né? Ela vai dizer assim, lendo o Evangelho de Lucas, anotamos que o nascimento de Jesus aconteceu durante o período de César Augusto, sendo Quirino governador da Síria. Então isso deu um pano para a manga para os historiadores em dizer que o próprio Lucas, ele errou, né? Porque não era o Quirino que estava fazendo esse recenseamento, né? Seria então Herodes, na sua própria função, que deveria fazer. Então, os historiadores caíram de pau no evangelista Lucas, né? Dando descrédito por conta dessa questão. Aí eu trouxe aqui, novamente eu trouxe o Holden, né? Que é o do livro Jesus Nazareno. E ele vai analisar essa passagem e ele diz assim, possuímos documentos que dão plena razão ao evangelista. Herodes, ele estava velho e nos últimos anos, em razão de uma série de desmandos e atos de indisciplina, inspirava pouca confiança ao César de Roma. Então, de fato, ele está dizendo que o evangelista Lucas, ele acertou quando ele indicou ali Quirino da Síria em realmente ele comandar esse recenseamento, e não Herodes, né, que estava sob o comando de César. Fato, era realmente ele, mas a questão é da datação do censo, porque aconteceu 2 censos, e o censo que o Lucas faz referência não era o censo
que aconteceu naquela época. Então, o problema da informação no Evangelho de Lucas é a questão da datação do censo, do tipo de censo. Isso. Porque tem um censo que é geral, de cunho geral, que foi feito 10 anos antes do nascimento do Cristo. E tem um censo que não era de caráter geral e que foi feito justamente nesse período em que Maria e José foram fazer esse censo em Belém. E quando o Lucas faz a referência, ele não faz a referência a esse censo, que não era de caráter geral, ele faz a esse censo que aconteceu 10 anos antes. E há um certo discreto se realmente ocorreu ou não, né? Isso, aí é um disparate nessa questão, mas na nova tradução do Haroldo Dutra, ele faz essa correção. Então, quando você lê essa parte do Evangelho de Haroldo e lê na tradução normal, você percebe que o Haroldo corrige essa questão do censo. Agora, eu não saberia dizer se foi de fato uma questão de erro de tradução, ou se... Ele corrige como assim? Ele traz um novo censo, o censo que de fato aconteceu. Mas isso é o mesmo que o Humberto Holden fala também. Não o que está no Evangelho, né? Segundo a gente conhece. O Humberto Holden também, nessa passagem, ele vai clareando, ele vai dizer que nesse momento também ocorreu um novo censo. Sim, foi aí que eles exatamente. Isso, exatamente. Então ele está de acordo com o Haroldo, né? Com o Haroldo, isso. Não, eu só estou dando uma complementação. Mas alguns historiadores de fato acabam até dando descrédito por conta disso e acabam até se perguntando se de fato essa passagem do Mateus, que o Mateus fala que Jesus nasceu em Belém, não foi uma invenção de Mateus, que para eles Jesus nasceu em Nazaré e Mateus inventou essa questão apenas para dar essa credibilidade. E Mateus e Lucas, né? Porque essas duas, Isso, porque o próprio Lucas também ele vai situar junto com Mateus o local de origem que seria então Belém, e ele fala do recenseamento, mas diferente de Mateus ele fala muito superficial. Obrigado, Carlos. E aí continua aqui, ó. De resto, já era tempo de dar primeiros passos. Aí é o Holden, estou trazendo o Holden para corroborar com o que eu havia falado sobre Lucas. Então, de resto, já era tempo de dar os primeiros passos para fazer da Judéia uma província romana propriamente dita. Por isso, era aconselhável que o recenseamento da população fosse feito por um emissário de Roma. Uma outra característica que eu pude observar do Evangelho de Mateus é que Mateus ele é o único evangelista a utilizar a expressão Reino dos Céus, enquanto que os outros evangelistas ele vai utilizar a expressão Reino de Deus. E aí, com a característica que nós já sabemos de Mateus, por que ele utilizava Reino dos Céus e Reino de Deus? Até mesmo pela questão local histórica, né, que ele estava vivenciando sob o domínio de Roma. Então, o imperador romano era o Deus também da terra, e tinha todo o seu reinado, que era praticamente toda a parte ocidental e oriental ali da Europa e a Ásia. Então, qualquer forma de se falar de um reino de Deus que ferisse esses ideais colocados pelo Império Romano seria o motivo, então, de ver Jesus apenas como um homem que quer contestar a autoridade do César. Então, Levi, que tem essa preocupação mais acurada de fazer essa distinção, ele vai dizer que esse reino é um reino que não está presente na terra apenas, né? Mas é um reino celeste, é um reino para além. Então, Jesus, ele não é um rei como o imperador romano. Ele se diferencia dele, né? Então, ele não quer competir com o seu reinado com o reinado de César. Então ele também vai ter muito cuidado com essa questão. E aí eu fui ver lá nessa tradução do Haroldo, porque eu não tenho outra Bíblia, quem quiser me dar eu aceito, mas aí eu fui ver nessa tradução do Haroldo Tradias é que quando ele vai falar do reino de Deus e dos outros evangelistas, ele coloca título como Reino dos Céus. Aí se tiver alguma complementação, Carleto me fala, porque ele traz o seguinte: isso que é um aspecto de Mateus, que ele mesmo utiliza muito exclusivamente no Evangelho de Mateus, ele também vai trazer apenas no título,
ele vai trazer nessas passagens quando Jesus anuncia um novo reino, né? Mas quando tu vai ler as passagens, os outros evangelistas eles estão apenas falando de reino de Deus nas passagens. Mas o Haroldo gosta de colocar o título Reino dos Céus, fazendo então essa confusão, né? Porque eu acho que seria melhor preservar aquilo que seria de característica de um evangelista. Então, se é só o Mateus fala de Reino dos Céus, os títulos deveriam ficar só Reino dos Céus, né? Mas os outros ele também vai colocar, apesar de que nos próprios textos ele é fiel em colocar o que os evangelistas achavam, que era o Reino de Deus. Só essa diferenciação. Como diz aqui, o início da proclamação do reino pela Galileia, lá em Mateus. Desde então Jesus começou a proclamar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então essa é uma característica do próprio evangelista Mateus. A colocação, como os antigos fizeram, o que também fez em relação a Jesus, acabou criando toda essa problemática para Jesus. Porque eles colocam, vai sentar na cadeira de Abraão, cadeira de Jacó, todo aquele pessoal que tinha mandado toda aquela região de tempo todinho. Então o que aconteceu? Então, acabou provocando o quê? O temor de quem estava no poder e perdeu o seu reino. Então eu sempre digo, a própria história da vida do Cristo provocou toda essa problemática para o Cristo futuramente. Por quê? Porque todos os reis Herodes estavam com medo deles irem tomar o reino dele. Esse era o medo de Herodes. Então essa colocação, como foi colocado todo esse tempo, acabou gerando toda essa confusão. E o Mateus ele faz justamente essa colocação do reino dos céus, levando todo esse negócio que Jesus não ia se meter com o reino da terra, ele ia se resolver com o céu. Então ele dá essa ajuda, mas só ele sozinho, os demais colocado de modo geral, levando ele para brigar com Herodes, com todos os reinos. Isso, aí tem essa confusão também política, uma questão mais política do que religiosa. Perfeito. Então daí o trabalho excelente de Mateus, né? Ele que vai trazer o primeiro evangelho e vem comunicar então com os judeus de que Jesus ele não estava querendo roubar o reino e o trono de ninguém, né? Estava situando muito bem de que seria um reino para além do que nós eles costumeiramente entendiam que seria um reino, né? E a Amélia Rodrigues diz assim: o povo hebreu, que constituía uma ilha de monoteísmo no oceano politeísta, deveria encontrar na doutrina cristã o apoio para suas assertivas, porquanto Jesus não combateu a tradição, a lei, nem os profetas, mas antes veio dar-lhe cumprimento na condição do Messias esperado. Então isso é muito interessante, porque quando a gente realmente vai ler o Evangelho, a gente vai ver que Jesus sempre está se referindo à tradição, mas trazendo uma nova forma de ser abordada, né? Em nenhum momento ele vai questionar a tradição daquele povo, mas ele vem dar um complemento a mais, né? Então quando as pessoas dizem assim, deixar o dia de sábado, né, que era um dia sagrado, e ele vai lá e vai operar no dia de sábado, deveria ter um dia sagrado para a gente operar? Deveria, mas esse dia não deveria ser único exclusivamente. Deveria ser todos os dias, um dia de sempre fazer o bem e a caridade, né? Então Jesus ele pega aquilo que fazia parte da tradição, não joga tudo fora e ele dá uma nova reformulação, né? Então por isso que ele não veio destruir a lei, como ele mesmo falava. E aí continua a Amélia Rodrigues: no começo o cristianismo não era doutrina antagônica ao judaísmo. Pelo contrário, os seus fundamentos se fixam na revelação de Moisés, dos profetas, desvestidos, porém, dos cultos externos, das aparências, do convencionalismo, dos radicalismos e exageros, da hipocrisia que caracterizava a observância religiosa, interessada mais nos valores do mundo do que do espírito. Então, nós podemos observar que o Evangelho do Cristo, ele é o Evangelho que dá uma complementação ao Antigo Testamento. É interessante que quando eu fui ler Paulo e Estevão pela primeira vez, até comentei isso com o Carlito, que a gente lê livro e analisa e debate, né? E aí eu li e eu disse assim, olha, o que eu achei muito interessante é a forma como o Estevão falava do Antigo Testamento. Porque como ele falava do Antigo Testamento, era como se fosse o Novo Testamento, como se fossem as mensagens do Cristo.
E eu ficava assim, meu Deus, lá no Antigo Testamento não só tem matança, não só tem isso, aquilo, olha a visão distorcida que a gente tem, né? Não é só isso que tem lá, mas não, ele pegava o que realmente era necessário e trazia de uma forma linda, como se já fosse mesmo Cristo ali, nas suas passagens. Então, o Velho Testamento, que para nós ainda é um pouco incompreensível, eles, muitos pontos que alguns querem trazer o Velho Testamento e dizer, olha, mas está lá, não poderia fazer isso, não poderia fazer aquilo, né? Porque ia sofrer isso. Então, de uma certa forma, ainda é uma incompreensão nossa, como o Carlito falou antes do Apocalipse, né? É ter a humildade de reconhecer que nós somos ainda incipientes, né? Ainda somos imaturos para extrair dali realmente a verdadeira mensagem do Cristo, que está presente em tudo, né? Portanto, meus irmãos, esse foi a minha palestra sobre o Levi. Eu espero que tenha ficado pelo menos um pouco claro qual foi o evangelho dele. Foi um pouco sucinto, o tempo que me deram foi 1h30, mas foi o que eu consegui abordar. Dona Senhora, que veio me falar de um livro agora, que aí eu fiquei chateado, que aí eu poderia trazer com maior propriedade falando do Levi, porque até os escritos dos Espíritos é escasso. Então a única coisa que dá para tu fazer é análise do Evangelho, mas aí eu deveria ter muito mais tempo para fazer análise do Evangelho, né? Eu vou dar uma justificativa. Eu deveria ter muito mais tempo, para quem nunca leu a Bíblia, analisar com mais acuidade o Evangelho de Mateus. Então, vamos ficar então com aquilo que a Amélia Rodrigues fala lá no livro Luz do Mundo, né? Jesus é aquela luz do mundo onde as trevas ainda não conseguiu reconhecer, mas Ele espera por nós, a fim de que Ele possa iluminar cada um de nós, né? Então nós muitas das vezes preferimos ficar na treva da ignorância, por conta de fugir da responsabilidade. Então eu estava na treva da ignorância, quando eu não sabia nada de Levi. Eu fui, gostei e agora já quero estudar Evangelho. Ver como é as coisas, né? Eu não queria a responsabilidade de estudar mais profundamente, mas isso já desenvolveu a vontade de buscar mais, porque é muito interessante, como o Ricardo falou, né? Essa conexão que a gente vai fazer com os outros evangelhos, né? É interessante isso. De fato, as pessoas, principalmente os nossos outros irmãos das outras religiões, eles se atêm muito a esse aspecto, né? Mas vamos ver assim uma questão de nível de evolução, né? Tipo assim, enquanto eles estão ali, que estão muito apegados à letra em certos aspectos, né? Coisas ainda muito pequenas em relação à vida do Cristo, mas e nós? Porque se nós já entendemos que Jesus trouxe uma mensagem linda de amor, por que não ainda conseguimos viver e ainda somos tão hipócritas, né, em relação ao nosso outro semelhante, né? Então será que nós estamos melhores do que aqueles que, porque eles estão muito ligados à questão, né, da letra, de certos aspectos? Será que nós estamos melhores porque nós já conseguimos entender um pouquinho mais através da doutrina espírita? Eu vejo que nós estamos atrasados tanto quanto eles, porque em muitos aspectos a gente já entendeu, mas na vivência eles ainda às vezes não conseguem viver os preceitos do Cristo muito melhor do que nós, né? Uma parte em relação às leis, né? A gente observa que no Antigo Testamento a lei mosaica é uma lei muito dura, endurecida para a época, mas extremamente necessária para aquele contexto, né? Então, quando tu faz a colocação precisa de que Jesus não veio derrogar a lei, especificamente as leis de Deus, né? Ou seja, os 10 mandamentos, porque as leis elas são mutáveis de acordo com o tempo. Como era preciso à época uma lei dura, como era a lei mosaica, como apedrejar, cortar a mão, ou seja, inúmeras coisas que ali e ainda hoje algumas denominações religiosas tendem, né, a usar. Então assim, mas o que ele veio fazer? Cumprir a lei. Ele deixou claro, exatamente, a lei de Deus. E eu queria te parabenizar pela palestra, a segunda palestra que eu assisto e o que eu mais achei interessante foi a colocação que tu fizeste logo no início, fazendo relação ao período, né, de carnaval, para que a gente não tenha uma ideia pré-concebida das pessoas, né? E quem está lá fora, nós que estamos aqui talvez hoje nesse momento, digamos, religioso, né, espiritual, e quem está lá fora não está.
Mas isso não nos torna melhor e muito menos maior do que eles. Pelo contrário, a nossa responsabilidade é ainda maior. Então, parabéns aí. Obrigado. Até mesmo porque mais tarde eu estou lá também. Pois é, Se colocando aqui, o Leandro está dizendo uma verdade muito grande. Porque às vezes, se a gente está na doutrina espírita, a gente é o dono da história, a última Coca-Cola do deserto. Mas não é assim não. Observa só, tem gente aí fora fazendo coisas magníficas que não pertencem a religião nenhuma. Pessoas fazendo porque o que o Cristo coloca para nós, a questão da caridade. Como naquela passagem do Evangelho, quem foi visitar o que estava preso, quem foi visitar o doente, quem deu roupa aos pobres, tem gente por aí fazendo coisas que não pertencem a religião nenhuma, mas está levando o amor, está levando a fraternidade. Então é isso que o Cristo quer, é o amor. O que está faltando na sociedade brasileira, na sociedade mundial, é a questão do amor. A gente vê que hoje, não esse amor que a gente vê por aí, às vezes o comportamento é, mas é o amor verdadeiro, o amor transcendental, esse amor que leva a paz, que leva a fraternidade, leva o amor. E tem muita gente que está fazendo isso aí de forma maravilhosa, que não está na doutrina espírita, não está na igreja católica, não está na igreja evangélica, não tem nada, mas está levando o amor. Isso que o Cristo quer. Isso que o Cristo quer ter a gente. Fazer aqui um complemento ao que o Alfredo falou da dificuldade que veio para a criação da própria imagem do Cristo em relação ao reino dos céus e reino de Deus, né? Porque a população naquela época era tão oprimida que o sopro do Messias, do escolhido ter aparecido, eles já queriam depor o sistema, o regime vigente, né? Então tem um filme chamado Maria Madalena, que mostra um aspecto de Judas Iscariotes, que eu não sei se foi inspirado em algum livro, se é verídico, mas é crível. Porque o que o Judas traiu? Na realidade ele não traiu. Ele ficou acompanhando Jesus e ele queria que Jesus cometesse um milagre, soltasse raio pelas mãos, fizesse como Jacó, igual o Carlito citou na palestra de ontem, que ele fizesse alguma coisa extraordinária, mágica, para que o povo ficasse mais, se levantasse contra o regime. Então, nesse filme é bem interessante, porque tem algumas passagens em que Judas estava junto, e parecia que ele que arquitetava aquela questão do templo, aquela questão dos milagres. Então ele ia lá e falava, aí ele ficava pensando, aí o filme mostra o pensamento dele: vai Jesus, é agora, vai, solta o poder, mostra para esse pessoal o quanto você é poderoso. E Jesus não, Jesus se continha. Isso ia dando uma frustração. Aí o filme vai caminhando até a entrega dele lá no monte, né? Então que ele, não, agora ele vai ter que, agora confrontando com os soldados, ele vai ter que soltar alguma força, algum poder, mostrar para todo mundo o quanto que ele é poderoso. E na hora não. A frustração dele foi tão grande que ele recusa as moedas do pagamento, né? Então esse é bem interessante, que mostra que Judas ele foi um frustrado, porque ele queria que Jesus transcendesse tudo e mostrasse, não ficasse só nas palavras, que agisse. E Jesus sempre foi contido nessa parte. Isso, perfeito, Ângelo. O que tu falou, só rapidinho, porque a forma como a gente deve abordar as questões evangélicas, elas ganham um brilho diferente, né? Então a gente costuma dizer assim, Judas traiu, né? Mas ele foi alguém que de fato se importava e amava muito Cristo, né? A Amélia Rodrigues diz assim, já amava muito Jesus, ao seu modo, mas foi calmo, foi previdente. Por quê? Porque ele, vamos dizer assim, até nos dias atuais, uma falsa ideia de reino, como nós temos hoje, porque nós também temos falsa ideia de reino de Deus. Muitos estão dizendo que o reino de Deus ainda é na terra e estão construindo grandes coisas por aí e se apegando a essas coisas, né? Então Judas foi alguém que teve uma ideia distorcida também do reino de Deus, como tu falou, e queria proteger o Cristo. E aí Humberto de Campos, Amélia Rodrigues vão trazer as passagens e vem dizer que o Judas queria proteger o Cristo, porque ele sabia que ele poderia sofrer com as imposições daquele povo mais bruto e rústico, e ele queria manter ele isoladinho, até que aquelas pessoas mais brutas, severas, que gostavam de ir à guerra, deixassem tudo pronto para que ele viesse reinar. Então, muito bonita a forma como tu falou. E completando também o que ele falou aí, é o seguinte: além de toda essa colocação, dessa visão que ele tinha com relação ao Cristo, o outro ponto também que ele se preocupava, ele achava que o Cristo só conseguiria colocar o seu reino aqui na terra
colocar só a doutrina, mas no momento que ele tivesse o apoio de quem estava no poder, e não ir contra quem estava no poder. Então essa que era a visão que ele tinha, além de fazer os milagres, de chocar as pessoas com comportamentos fortes, tinha também a preocupação também de dizer, não vai ter o apoio dos religiosos, dos poderosos, porque ele sabia que o Cristo ia ter problema, que o Cristo estava sendo político, que ele estava sendo político, ele estava sendo radical, estava sendo um contraventor naquele momento ali. Então ele tinha que ter o apoio de alguém. Então ele pensava que o Cristo ia ter apoio das pessoas, e eles enganaram ele por causa disso. Porque eles pensaram, não, nós vamos apoiar o Cristo, nós vamos dar apoio para ele. Aí na hora eles fizeram, ele se suicidou por causa disso, porque ele foi enganado. Ele pensava que uma outra coisa, e na hora eles fizeram outra coisa com Cristo. Aí se manteve tudo. Nós somos ainda muito imaturos, né, em relação ao próprio Cristo, ainda realmente o amante não amado, como diz Joana de Anjos, né? Jesus ainda vive no mundo e ninguém ainda conseguiu conhecer de fato. Nós não conseguimos, mesmo com a doutrina, mas é muito difícil, né, a gente conseguir permanecer fiel ao Cristo, porque a gente titubeia muito, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? Obrigado, porque eu acho que a palestra conseguiu atingir a finalidade, apesar dos parcos recursos em termos de escritos dos Espíritos, mas a gente consegue fazer algumas análises ali de acordo com o que a gente já conseguiu amadurecer no nosso pensamento, né? Então, de acordo com aquilo que eu já consegui ler, já consegui amadurecer, eu trouxe para vocês aquilo que, em verdade, vocês muitos já sabiam, a gente está apenas aqui debatendo, colocando um ponto de vista, eu não estou dizendo nada de novo para vocês. Então, eu agradeço Paula pelo convite, todos vocês que estiveram aqui me ouvindo, confraternizando, e é isso, pessoal. Muito obrigado.